A edição de hoje vai focar-se na relação de Trump com Netanyahu e também nas mais recentes eleições primárias nos Estados Unidos. O convidado de hoje é o Daniel Pinel, que se junta aos comentadores residentes do programa, Ana Cavalieri e João Maria Joné. Boa tarde aos três. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Daniel, começo por ti e por esta questão da relação Trump-Netanyahu. Esfriou mesmo com aquele telefonema ou é fake? Nós estamos a falar da relação entre Trump e Netanyahu, estamos a falar da relação entre o governo americano e o governo israelita, ou estamos a falar da relação entre Israel e os Estados Unidos enquanto aliados? É porque são três coisas que muitas vezes coincidem, mas nem sempre coincidem. E desta vez coincidem? Nesta vez parece-me que há, claramente, do ponto de vista estrutural, uma divergência muito grande, porque do ponto de vista da administração, portanto, do governo Netanyahu e do governo Trump, porque ambos têm interesses opostos do ponto de vista eleitoral. Donald Trump quer focar-se no Estreito de Hormuz para passar para um cessar-fogo, vamos dizer, de 60 dias para de negociação, que depois será prorrogado para termos as questões técnicas e, portanto, ter uma forma de sair airosamente da guerra e controlar a inflação, que é uma das coisas mais importantes para a eleição, para os midterms, como nós vamos falar. Benjamin Netanyahu, para ganhar a coligação Yair Lapid e Naftali Bennett, que são duros do ponto de vista da segurança nacional, tem que continuar a ser o senhor segurança, tem que ter algum tipo de resultado no Líbano, tem que ter algum tipo de resultado nos mísseis do Irão, a não ser que isto não tenha sido para nada, e tem que dizer que está ao lado dos Estados Unidos e mantém o apoio dos Estados Unidos. Isto é difícil. Ele está entalado, passa a expressão entre as duas... Isto é difícil. Exato. Circulatura do quadrado, ao contrário. É difícil. Portanto, o que aconteceu? Sim. Parece-me que Donald Trump, que não tem muitos filtros, foi um pouco menos diplomático. Eu acho que é notável que Benjamin Netanyahu, aliás, o seu próprio gabinete, o gabinete do Primeiro-Ministro, fez muita força em relação às mídias em Israel e a 3 ou 4 jornalistas que são muito próximos dele, Amit Segal é um deles, mas há outros, que vieram ao público dizer, bom, sim, foi muito tenso, foi horrível, correu mal, mas continuam muito alinhados, não houve nada, insultos, enfim, aliados têm destas coisas, amigos têm destas coisas, mas a relação mantém-se intacta. A verdade é que estruturalmente eu duvido que, também por questões eleitorais, Donald Trump vá fazer aquilo que ameaçou fazer. Ou seja, depois de ter dito aquilo tudo, ter dito, um louco, eu é que te estou a salvar e tu estás-me a tirar pontos políticos, seja na política externa, seja na política interna, o que é que está a acontecer? Na verdade, os Estados Unidos não vão fazer aquilo que deveriam fazer, que era explicar, por ações e não por palavras, onde é que está o poder na relação. E, portanto, acho que Benjamin Netanyahu vai conseguir fazer aquilo que disse numa entrevista em 2010, em que estava em casa de colonos ilegais e foi entrevistado e depois pediu para fecharem a Câmara e a Câmara não foi fechada e a célebre conversa tornou-se viral, em que ele dizia, sabem o que são os Estados Unidos? Os Estados Unidos são uma coisa que se move e eu sou a pessoa que sabe movê-los. É só preciso saber onde queremos pôr o Presidente e eu ponho-o lá. Ou seja, Netanyahu vai fazer aquilo que entende, vai continuar a fazer aquilo que bem entende. É possível que entre ignorar aquilo que lhe é dito por Donald Trump e publicamente elogiar imenso Trump e tentar manter a relação estratégica entre os dois países vivos, ele consiga thread that needle, portanto, passar nessa parte mais estreita, mas eu não sei se isso o vai salvar, no sentido em que é possível que as eleições em Israel sejam antecipadas, o que para Benjamin Netanyahu é absolutamente terrível, e é possível, bastante possível até, que a coligação, eu hesito muito em dizer centrista, mas centro-direita com um nacionalista de direita, de Yair Lapid e Naftali Bennett, passem à sua volta, mesmo que ele mantenha a coligação com Ben-Gvir, uma vez que Smotrich à partida não vai entrar na coligação. E, portanto, eu acho que são más notícias para Benjamin Netanyahu, mas eu já não digo nada, porque ele é um artista da sobrevivência política em Israel e, portanto, é possível que ele consiga gerir isto, porque se por um lado a questão económica e do Irão está a fazer dano a Trump, e a questão do Líbano está a impedir o acordo com o Irão. Por outro lado, Trump ter uma posição profundamente anti-Israel, não em relação aos americanos em geral, nem aos americanos mais jovens, mas especificamente em relação aos republicanos e aos republicanos com mais idade,
e esses são uma parte muito importante da sua base eleitoral, é possível que ele também sofresse. E, portanto, desse ponto de vista, o que estamos a ver... Bom, já para não falar que a AIPAC e outros lobbies étnicos nos Estados Unidos, alinhados com as prioridades de Israel, têm gasto muitíssimo dinheiro em candidatos republicanos, muito mais do que candidatos democratas, e estão a ajudar, do ponto de vista dos midterms, que não parecem muito bons para Trump. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é muito difícil ter um pivô muito grande em relação a Israel. Isso foi tipicamente feito em presidentes de segundo mandato, sem nada a perder, como Ronald Reagan ou Carter. Ana, Trump está mesmo farto de Netanyahu ou que foi uma... Ou poderá ter estado no centro da fuga de informação daquele telefonema? Então, uma pergunta. Antes de mais, eu subscrevo 99,999% daquilo que o Daniel disse. Talvez a única discordância será a posição de que Donald Trump ou a administração, ou a anterior também de Biden, não fez com ações determinados movimentos que obrigaram Israel a fazer determinadas coisas que não seria a sua preferência e não obedeceria àquilo que seriam os seus interesses estratégicos. Cada vez que há um recuo através de um cessar-fogo, tanto no Líbano, por causa da questão do Hezbollah, como também relativamente ao Hamas em Gaza, isso nunca foi a preferência daquilo que seria a política israelita, nomeadamente aquilo que se discute muito em política interna israelita, é até que ponto Netanyahu consegue voltar a assegurar a soberania dos seus interesses estratégicos relativamente àquilo que tem acomodado por uma obrigação de diferencial de poder que existe entre os Estados Unidos e Israel, mas aquilo que Israel, ou Netanyahu, tem acomodado nas várias frentes de guerra, que pode depois, porventura, fragilizar aquilo que é o futuro a curto e a médio prazo de Israel. Por exemplo, Yair Lapid, ele, sendo centrista, algo que ele está a tentar nestas eleições passar para o público, que é que Netanyahu não está a conseguir se resgatar aquilo que é a soberania israelita face à dependência militar e estratégica que neste momento está a revelar relativamente às decisões de Donald Trump. Mas eu penso que também pensar que ele teria alguma alternativa e podia fazer algo diferente e não ser assim tão conformista. Aliás, Netanyahu, provavelmente, aquilo que ele vai tentar nesta campanha é dizer que ele até está a fazer muito para conseguir ainda não ceder àquilo que são os interesses únicos americanos. Aquilo relativamente a Donald Trump, nós sabemos que Donald Trump não só gera as expectativas de Israel, mas tem aliados do Golfo, nomeadamente o Kuwait, o Qatar, a Arábia Saudita, e que, neste momento, também determinam muito aquilo que são as possibilidades de ação dos Estados Unidos no Médio Oriente. Temos aquilo que o Daniel falou, nomeadamente sobre a inflação. Nós sabemos que, neste momento, o custo de vida, a situação económica, é a prioridade eleitoral para as midterms, para as intercalares, o que significa que estes 60 dias é para dar espaço aos mercados de petróleo descerem até Labor Day, a partir de Labor Day, que é no início de setembro, haver ainda uma fase de campanha em que Trump possa dizer, vejam como os preços estão muito mais baixos, há aqui uma situação económica que está a recuperar e nós conseguimos controlar a ameaça premente do Irão, sendo certo que depois das intercalares, então, era provável que se o acordo ou aquelas situações ou requisitos técnicos sobre o programa nuclear, sobre as sanções e o descongelamento de ativos, sobre como é que vai estar regulado o Estreito de Hormuz, se isso não fosse em conformidade com os interesses americanos, então eles podiam fazer um re-engagement, ou seja, poderiam então voltar à ação cinética e operações militares contra o Irão. Eu penso que neste momento existe uma preocupação com os intercalares. Mas para Israel, há posições muito claras. Cada vez que há um cessar-fogo, e isto vê-se no Hamas, que houve um tratado de paz, ou um cessar-fogo que foi assinado. Também e depois assassinado. Foi assinado, mas depois... Como este agora do Líbano também, enfim, não tem tudo para não dar... Mas depois para ser assassinado também. O desarmamento do Hamas não se verificou, que era uma das condições fundamentais, e então, sempre que não existe a continuação dessa pressão, o Hamas consegue reerguer-se, e o mesmo aconteceu com o Hezbollah. O Hezbollah estava muito degradado há vários meses, ou um ano passado, principalmente desde 2023, e o que tem acontecido é que, naturalmente, estas restrições à possibilidade ofensiva de Israel de atacar o centro de comando e controle do Hezbollah, que está em Beirute, ao menos tem tido alguma liberdade de ação no sul do rio Litani, mas isso tem possibilitado o Hezbollah de reerguer a partir do momento em que aquela campanha de degradação intensa mas foi não cessada. É um cessar-fogo mais à medida de Israel? Quando permite... claro, o cessar-fogo, isto é um cessar-fogo que surge
de um acordo trilateral entre os Estados Unidos, o Líbano e Israel, mas o Líbano não controla o Hezbollah. O exército, as forças armadas libanesas... Quem é que controla Israel, Ana? Quem controla Israel é um país soberano. Ou seja, não existe naturalmente a imposição de determinados limites, se esses limites dependem de um outro país e das garantias de outros países, os americanos, mas acima de tudo não existe nunca a possibilidade de Israel, até com as armas que tem de dissuasão nuclear e convencional, de fazer algo que alguma vez ponha em risco a sua soberania plena. Mas nós na Europa também estamos condicionados pela nossa falta ou as nossas dependências militares e de outros serviços de inteligência e logísticos aos americanos. Nós próprios também temos de ceder em coisas que parece que também há uma coação americana que funciona. Mas isto faz parte de jogar em termos de alianças e que são as nossas dependências. Não quer dizer que somos menos soberanos ou que os americanos mandam em nós, na Europa. Muito bem, João Maria, que impacto é que a passagem no Congresso daquela legislação para limitar os poderes de guerra de Trump tem, de facto? Bem, impacto factual tem pouco. E vai ao Senado. Já passou no Senado e na Câmara dos Representantes, mas Donald Trump pode vetá-la. A única vez que um presidente não conseguiu votar foi Richard Nixon. A limitação original, quem criou este mecanismo, o War Powers Act, foi só aí que foi, ou seja, só no dia em que esta lei foi criada é que conseguiu superar um veto presidencial, tirando daí em 1973, desde aí já várias vezes foi passada. É um sinal, e é um sinal complicado para Donald Trump, que mostra também a má gestão do partido que ele tem vindo a fazer, porque comprou guerras com senadores que depois fizeram parte da maioria que votou contra ele no Senado. Na Câmara dos Representantes, da mesma maneira, está a comprar guerras desnecessárias, algumas que ele tem bom senso de não comprar no Senado e que está a comprar na Câmara dos Representantes e que põe a maioria em risco, nomeadamente com um moderado que é Brian Fitzpatrick, que Donald Trump chamou um mau republicano. Donald Trump nunca faz isso com moderados do Senado, como Susan Collins, e isso pode afetar a participação eleitoral de republicanos e pode afetar a sobrevivência política destes moderados, o que seria um problema para manter uma maioria, porque, acredite-se ou não, ainda há moderados no Partido Republicano e eles ainda são relevantes, ou são muitíssimo relevantes, para haver uma maioria. Portanto, isso é um problema. Agora, a verdade é que, no geral, no país se nota que a gestão de Donald Trump do conflito no Médio Oriente, no geral, já começa a haver, na extrema-esquerda do Partido Democrata, mas já até uma lógica de limitação de poderes de guerra em relação ao Líbano, onde os Estados Unidos ainda nem sequer agiram, que já começa a aparecer muito descontentamento, e isso também liga a um descontentamento cada vez maior do público americano com Israel, que é a parte que eu também gostava de trazer aqui. A Pew Research apresentou esta semana os resultados do seu inquérito em 36 países sobre opiniões sobre Israel, e é bom porque dá para comparar com estudos anteriores da Pew. Por exemplo, se compararmos com há 10 anos, Israel tinha uma favorabilidade positiva, tinha apoio, e tinha mais de 70% dos americanos a favor, com uma opinião positiva do Estado de Israel. Neste momento estamos mais de 60% dos americanos com uma opinião negativa do Estado de Israel. Passou de 30 pontos positivos para 23 pontos negativos no espaço de 10 anos, e mesmo no espaço de um ano, ou seja, ao longo da presidência de Trump, passou de 53 contra 45 a favor, para 60 contra 37 a favor. Isso vai ao encontro daquela frase de Trump que é: ninguém gosta de ti, Netanyahu, não é? Mas Netanyahu, exato, também na lógica desta chamada é importante dizer isso, que é, obviamente que Israel está no terreno muitíssimo negativo, nos países islâmicos do Médio Oriente, isso seria de esperar, não é? Claro. Na Turquia tem 96 pontos negativos, isso não é a parte estranha. A parte que é estranha, quando olhamos para estes números, é vermos que, por exemplo, na Alemanha, que tem muito cuidado com o tema de Israel, está a 50 pontos no negativo. Na Itália 54, na Polónia 55, na Espanha 62, no Reino Unido 44, são números muito, muito, muito maus, que provam um bocadinho o que supostamente Donald Trump disse nesta chamada. Agora, é um bocadinho o que o Daniel estava a dizer, que Netanyahu também sabe que há muita conversa e pouca ação nos Estados Unidos sobre... Eu tenho estado, por exemplo, atento a uma primária no Partido Democrata, agora também ligando com o nosso tema seguinte, eventualmente, mas em Manhattan, para substituir um grande símbolo da comunidade judaica democrata, que é Gerald Nadler, que é um dos líderes do Partido Democrata, que se reforma agora, ou já foi substituído. O seu sucessor, Dan Goldman, também tem uma posição pró-Israel, digamos assim, e está a concorrer contra um homem também judeu, Brad Lander, que tem uma posição mais pró-Palestina também.
em termos gerais. Mas a probabilidade que ele tem de perder mostra também que mesmo dentro das zonas em que o Partido Democrata era mais pró-Israel, o comportamento do governo... Que o eleitorado em geral era mais... Sim. Nova Iorque, tipicamente. O comportamento do governo israelita tem vindo a custar muita popularidade, portanto, dando razão à eventual chamada de Trump. Eu não queria acabar de falar sobre esta chamada sem dizer que, curiosamente, o jornalista que reporta esta chamada de Trump aos gritos com Netanyahu é o mesmo que reporta a chamada de Biden aos gritos com Netanyahu, com os efeitos que conhecemos, que foram quase nenhuns. Ou seja, isto também é o que dá segurança a Netanyahu do outro lado, que é os presidentes dos Estados Unidos têm muita resistência, mesmo que a popularidade não esteja do lado deles, de fazer alguma coisa que faça com que Israel possa dizer que foi largada, abandonada. Agora, a questão é, vamos testar... Netanyahu está um bocadinho a testar os limites desta teoria, não é? Está um bocadinho a testar quão abrasivo, quão agressivo, quão impopular é que ele pode ser dentro dos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano e dentro do Partido Democrata, e continuar a ter um Presidente dos Estados Unidos a deixá-lo fazer o que ele quer. Eu acho que se calhar está a testar um bocadinho mais para o seu próprio bem, mas é uma leitura de... Tem pouco a perder. Diz, Ana. Eu não sei se posso só, relativamente àquilo que o João está a dizer, e eu percebo totalmente a linha que ele está a seguir, mas os presidentes, tanto Biden como Trump, não desvinculam o apoio militar e financeiro a Israel só para satisfazerem determinadas bases eleitorais porque querem ganhar eleições. Há benefícios, sim, há benefícios extensos em termos militares, em termos daquilo que é a cooperação, a presença americana e a sua capacidade de projetar estabilidade ao poder ou defender os seus interesses dos americanos no Médio Oriente, que depende dessa aliança de Israel, porque Israel está na linha de frente daquilo que é a eficácia, alguma inovação tecnológica também, nomeadamente agora que se fala tanto em sistemas de defesa antiaéreo. Aliás, a razão pela qual Donald Trump neste momento não está com capacidade para voltar a pressionar o Irão através de ações militares é porque, sabe, não tem interceptores suficientes para garantir a segurança das centrais de salinação e das centrais energéticas dos países do Golfo aliados aos americanos. Mas claro que há vantagens estratégicas. O risco é... Também havia vantagens estratégicas na presença americana do Vietnã do Sul. O risco é tornar-te um Vietnã do Sul, não é? Tornar-te uma coisa que os americanos não queiram defender. Isso é que é o problema. A importância estratégica naquilo que era do Vietnã foi posta em causa também, e é interessante porque o tipo de guerras não são urbanas, mas são de guerrilha, no caso do Vietnã, aqui é mais um panorama de guerra urbana e assimétrica, não no Irão, estou a falar em Gaza e outros focos. Mas havia, num contexto de Guerra Fria, algo também muito ideológico, havia um sucesso na Coreia, havia um aliado menos capaz. Israel, ou seja, o Vietnã do Sul, como potência que podia aliar-se aos Estados Unidos e ela própria ser uma potência militar extraordinária, não havia. Eram os americanos, basicamente, que estavam lá. Israel não é o Vietnã do Sul. Israel tem uma capacidade extraordinária militar. Na altura. Deixa-me só. Israel, de si próprio, de seu direito, tem uma capacidade militar que é, para os Estados Unidos, essencial manter uma aliança perto. Isto para dizer que não é só para satisfazer uma base eleitoral ou um determinado lobby ou para os presidentes. Não. Há benefícios tremendos em manter esta cooperação. Não quer dizer que o Biden e Trump não limitaram já muito aquilo que tem sido a ação israelita. Biden fez um embargo de armas. Biden fez com que Ranier... Determinado tipo de armas, mas fez. Enfim. Fez. Certo. Fez um embargo. Não, mas é como um embargo. Pode não ser um embargo ao nível que tu gostarias, mas que fez ao um nível de algum tipo de armas. De algum tipo de armas. Mas fez um embargo que desfez. Causou insatisfação. Sim. Aquilo que eram os interesses israelitas, fez. E passo depois... Então, Daniel, queres responder? Não foi um embargo? Não, quer dizer, é um embargo como os britânicos fizeram um embargo em que houve algumas peças importantes do F-35 que deixaram momentaneamente, durante 2 meses e meio, de ser providenciadas até haver uma investigação israelita sobre alguns ataques. Isto é um embargo. Isto é um embargo, objetivamente. Não deixou de haver embargo, por exemplo, dos mísseis, dos projéteis de 1000 quilos que eram despejados, foram mais de 300, que foram despejados sobre Gaza. Não são armas defensivas. 2,000 pounds. Sim. Mas houve atrasos nesses para aquilo que seria as demandas. E houve embargo total também. Dos 2.000 libras?
Não li, durante mas uma fase da presidência da Biden houve. Acredito, sim, senhor. Eu tenho ideia disso. A questão é, os Estados Unidos mantiveram o seu interesse alinhado com o interesse de Israel. Aliás, nós temos uma lei no Congresso, um projeto de lei que me parece extraordinário, sobre uma fusão operacional em termos de doutrina, treino e deployment operacional das Forças Armadas americanas com as Forças Armadas israelitas, o que me parece extraordinário. Qualquer país se quer pensar nisso. Aliás, levou os Hawks em Israel a dizerem a Benjamin Netanyahu: estás a dar a soberania israelita aos americanos. O que me parece. Ou seja, a ideia do governo de Netanyahu ser ultrapassado pela direita pelos eventos é estranhíssima e assustadora. Mas Câmara dos Representantes, há alguns representantes que ultrapassam qualquer pessoa pela direita. Certo. Lindsey Graham. Não. Lindsey Graham é um centrista a comparar com muitos senadores. Certo. Há uma questão também que é com a superioridade militar, Ana, que falavas de Israel, mas que em relação ao Hezbollah não está a conseguir resolver aquela questão do norte, não é? Passámos para outras questões. Era uma questão até que se prende com aquilo que o João estava a dizer da impopularidade de Israel por todo o mundo. Isso é algo que advém do tipo de guerra que, desde o ataque do Hamas, aquilo que Israel vai alegar, se obrigou a ter de fazer para conseguir degradar tanto o Hamas como o Hezbollah. Ou seja, um dos grandes objetivos do Hamas quando fez o ataque de 7 de outubro era precisamente, e a utilização também de tudo aquilo que é a população civil para proteger os seus combatentes terroristas e tudo aquilo que é a estrutura subterrânea que faz com que, para se degradar as células de comando do Hamas, tem-se de destruir o que está por cima, não se consegue destruir um túnel sem haver um controlo acentuado da área à superfície, a não ser que Israel esteja disposto a sacrificar os seus próprios soldados. Exato. Isso também mas isso é um problema, porque Israel tem 10 milhões de pessoas. Ou seja, a vida de um soldado, a vida de um soldado naquilo que é a capacidade depois de projetar poder para um exército de Israel que é tão condicionado e tem tão pouca gente, são 10 milhões de pessoas. É isso, a vida dos palestinianos vale menos que a dos israelitas. E também eu penso que não é do ónus de Israel se o Hamas está a preparar para sacrificar toda a sua população numa ideia de martírio, não corresponde a Israel, então eu vou ter que me sacrificar os nossos soldados para haver uma paridade. Aquilo que Israel vai alegar, e é aquilo que ele está a fazer no Hezbollah, foi uma das grandes objeções de Trump, que ele não percebe como é que vocês, para eliminarem comandantes do Hezbollah, destroem então um prédio onde 10 vezes mais civis vão ser eliminados. Israel vai responder que faz ordens de evacuação extensas, que nenhum outro exército alguma vez anunciou, e se os civis continuam a estar lá, é da responsabilidade da organização terrorista que domina essas áreas. Daí há sempre este confronto. Mas isto tudo é que, para além de... Há um poderio militar naturalmente superior de Israel, mas é muito difícil, num contexto de uma guerra urbana, assimétrica, fazer, tal como os Estados Unidos viram no Vietnã, fazer a degradação de uma organização... Era fácil ser menos discursivamente cruel. Pelo menos... Era fácil ser menos... Pelo menos, sem falar de coisas operacionais, porque eu não sou militar. Era mais fácil não ter Ben-Gvir no governo. Era mais fácil não ter uma estratégia de relações públicas tão abertamente cruel, porque isso também contribui para muita da impopularidade de Israel. Daniel, o que estavas a dizer há pouco, interrompi-te, a comparar as vidas... Não, é que é isso. É objetivamente isso. É que para Israel, a vida de um palestiniano ou de um libanês objetivamente vale muito menos do que a de um judeu e, portanto, se for preciso sacrificar 10 ou 20 ou 30 ou 100 ou 200 civis para matar um comandante do... Porque o cálculo no direito internacional é o objetivo militar vale ou não os custos. Portanto, é proporcional à vantagem militar. E Israel, nem que seja uma pessoa de nível médio ou um comandante muito jovem, vai sempre dizer que sim, porque o problema é sempre o Hamas como um todo ou o Hezbollah como um todo. E, portanto, é por isso que nós vemos, por exemplo, no sul do Líbano, nós já temos 670 mil pessoas deslocadas. Ora, como eu acho que o Hezbollah não tem 150 mil pessoas, não é? Pensemos quanto é que... Se em cada casa estivesse um centro de comando e tivesse pelo menos uma pessoa do Hezbollah, que de vez em quando lá vai e põe coisa, estamos a falar de quantas centenas de milhares de pessoas do Hezbollah só no sul. Portanto, claramente, também não estão nas aldeias cristãs que foram destruídas, também não estão. Como é óbvio, o que está a haver... Certo, os cristãos maronitas e os cristãos malaquitas... Mas os cristãos maronitas não têm capacidade de degradar o Hezbollah. Mas o problema é a alternativa. Ou seja, não havendo a deslocação... Alternativa é fazer diplomacia. Vais fazer com radicais X. Não vou chegar a acordo, vamos avançar para outra questão, para a política interna, Daniel, nos Estados Unidos. Chegados a este ponto, sim. Quem é que neste momento está mais reforçado
A pergunta do $1 milhão. Não, As se soubesse isso, tinha-me substituído Exato. ao Nate Silver Pronto. e tinha um novo website que fazia Polymarket. milhões. Estavas Não a é? apostar. Ou em Polymarkets, exatamente. Não, o que eu acho e acho que é o que vamos todos dizer, é que é difícil prever, mas eu acho que há a tendência é de perceber que dentro do Congresso, na Câmara de Representantes, há algumas possibilidades, no Senado é mais difícil, por uma variedade de razões. Acho que ambos os lados tiveram... A razão no fim do dia é muito matemática. É que o lugar médio da Câmara dos Representantes votou 6 pontos mais no Trump do que na Kamala Harris, certo. e o lugar médio no Senado votou 12 pontos mais. Não apenas isso, mas como É o dobro da montanha. o mapa eleitoral em si... É o dobro da montanha para escalar. Portanto, isto mas ainda assim há alguma possibilidade. Se nós olharmos para só números, obviamente que isto depois tem a ver com corridas específicas, etc., mas todas as polls que eu estou a ver de junho a 1 a 4 da Napolitan News Service, democratas mais 4% em intenção de voto. Nós estamos a falar depois como é que isso se traduz em assentos. Estamos a falar de intenção de voto. The Bullfinch Group, 29 de maio, 2 de junho, democratas mais 6%. Qantas Insight, democratas mais 5%. YouGov, democratas mais 4%. Ou seja, em todas as polls tracked, desde meados de maio, mais ou menos, todas elas dão uma vantagem genérica aos democratas. Quais são os problemas? Os problemas, a mim, parece-me, é que em algumas corridas eleitorais, em alguns estados em que os democratas até tinham boas hipóteses, escolheram candidatos complicados. Graham Plattner, por exemplo, no Maine, é um deles, porque é uma pessoa que, no papel, é um candidato fortíssimo, porque vai buscar imensos votantes republicanos. Ele é um veterano, ele tem armas e gosta de armas, ele apanha ostras, ele tem uma empresa própria, ele cria emprego, todas as coisas. É um senhor de boa arma. Depois, tem uma tatuagem nazi, que disse que não sabia que era uma tatuagem nazi, que cobriu, teve um escândalo sexual já quando era casado, que agora se torna mais importante. Houve várias alegações nas últimas semanas e devo dizer que também são alegações aproxima do candidato republicano médio, essas características devo dizer, também. Pois, mas principalmente o candidato presidencial do Partido Republicano. Mas esse é o problema. E mais, eu até ia dizer, não poderia roubar eleitorado aos republicanos, e esse era o problema, mas o problema é que ele também representa uma ala não centrista do Partido Democrata, e o Partido Democrata não está de todo a defender o seu próprio candidato, porque pensa, ok, se eu perder a Carolina do Norte ainda tenho um pathway, talvez... Perder o Maine. O Maine, porque com a Carolina do Norte tem uma corrida, e no Texas, portanto, o que está a acontecer é que sítios muito específicos, o Ohio, o Texas, a Carolina do Norte, a Califórnia, etc., em si vão ser mais interessantes. Agora, há uma coisa... É o único sítio em que o Partido Democrata teve... É um sítio grave, porque era o mais óbvio, sim, mas é o único sítio em que o Partido Democrata teve um problema de recrutamento grave. Grave. Ou seja, em que pode custar a vitória. A exato. Califórnia teve um problema de recrutamento, mas isso não custará a vitória a ninguém. Como nós vamos ver, parece-me, acho que do ponto de vista... sobre o que é que vai ser esta campanha. Se esta campanha for segurança, imigração, crime e a fronteira... E não vai ser. Depende muito do que é que vai acontecer no Estreito de Hormuz. Normalmente a política externa não conta, porque dizem it's the economy stupid, e o votante médio americano vota com o bolso, não vota com ideologia, não vota com... ideologia no sentido da política externa, o que é que lhe interessa mais na política externa. Só que neste caso a política externa pode levar a uma crise inflacionária cada vez pior, que mexe no bolo, e portanto desse ponto de vista, depende. Se Trump conseguir sair da questão do Estreito de Hormuz rapidamente, e se conseguir recentrar uma parte da mensagem sobre, ok, não tivemos uma vitória enorme, ou não tivemos vitória nenhuma, mas também não tivemos uma perda enorme, e saímos dela e já estamos a controlar os preços, e se focar na sua agenda, Trump, que é um peso eleitoral para o seu próprio partido, isto é raro acontecer, mas acontece às vezes, Donald Trump, neste momento, a falta de favorabilidade no voto a Trump, ou seja, os pontos negativos contra Trump especificamente, isto é novo para ele, são piores do que os números republicanos em quase todas as dimensões. Aconteceu em quase 2016. Sim, desde 2016 não acontecia, mas aconteceu em 2016. E ainda assim, portanto, para terminar, resta saber se Donald Trump vai continuar, se os democratas continuarem disciplinados na mensagem e não fizerem muitos mais erros na escolha dos candidatos por causa das primárias, e se Donald Trump não conseguir sair do Estreito de Hormuz e, sobretudo, se não conseguir recentrar o debate sobre a questão imigração, segurança,
parece-me que há uma possibilidade, não apenas, ou seja, em todo o Congresso dos democratas, embora me pareça objetivamente difícil neste momento. Ana, previsões? Eu acho que é um ambiente pavoroso para qualquer republicano candidato tanto ao Congresso como ao Senado. Isto porque não vai ser a segurança, não vai ser a imigração, porque esses tópicos, isso é um comportamento do eleitorado típico. Se era uma prioridade há alguns anos, a partir do momento em que o eleitorado pensa que tem havido soluções e essas preocupações ou essas prioridades já estão a ser satisfeitas, passa então para ser prioridade aquilo que está a afetar diretamente e aquilo que está abaixo das expectativas da performance que Donald Trump teria prometido, que é a inflação, a parte económica. Mesmo que ele apresente, por exemplo, ontem saiu aquele relatório que é sempre muito esperado todos os meses sobre os postos de trabalho, o Jobs Report, excedeu altamente as expectativas por uma larga margem, ou seja, as previsões é que 80 mil postos de trabalho iam ser criados, foram criados 170 mil. E depois, juntamente, entraram as revisões dos 2 últimos meses que aumentaram ainda, ou seja, foi feita uma revisão, que às vezes acontece ao contrário, às vezes as revisões põem para baixo os números que foram anunciados, em 90 mil, ou seja, e Donald Trump, viram a economia em termos de reais, os índices de bolsa desceram de forma acentuada como resposta, o que significa que a confiança dos investidores é que talvez isso não está a transparecer. Mesmo nos números. Peço perdão? Trump minou a confiança dos investidores nos próprios números. É um tema que tem sido muito debatido nos círculos financeiros dos Estados Unidos, é que Donald Trump procurou partidarizar a publicação de números sobre a economia. Certo que estes números até merecem porque o tipo de revisões que são feitas são escandalosas, nomeadamente aquilo que foi, por exemplo, no último ano de Biden, houve uma revisão para baixo de cerca de 1 milhão de postos de trabalho que tinham supostamente sido criados, mas não foram. São revisados, mas são difíceis. São números no imediato, são números de trimestre. Que são muito difíceis e às vezes não há dolo naquilo que é um incumprimento da transparência ou do rigor. Às vezes é mesmo porque é difícil ver a equação. No foco do que é que vai acontecer? Eu penso que as expectativas vão continuar a ser de que Donald Trump tem feito uma má performance ao nível económico e de inflação, e isso vai-lhe retirar a confiança de um segmento de eleitorado que foi importante para Donald Trump, que são um eleitorado mais jovem ou então um eleitorado mais abstencionista, um eleitorado mais ligado àquilo que é a classe trabalhadora, que precisa mais de respostas à sua segurança material e à sua capacidade de pagar contas e garantir um bom presente, um bom current time, ou seja, uma boa atualidade, uma boa vida à sua família. E isso afeta. E depois, o eleitorado mais velho, que está preocupado normalmente com a saúde institucional democrática dos Estados Unidos, também irá rejeitar Donald Trump, talvez pela polarização e pelo aquilo que pode identificar como um enfraquecimento de algumas instituições democráticas na administração de Trump. Logo, isto tudo... e nós estávamos a falar semana passada sobre uma corrida em Iowa em que é o único candidato, uma primária, por isso eram 2 candidatos republicanos que estavam a disputar, em que aquele que tinha sido apoiado por Donald Trump perdeu. Foi o primeiro dos mais de 100 candidatos que Donald Trump já apoiou, ou corridas, que perdeu e foi o outro que ele não tinha apoiado. Sendo certo que aí a alegação pode ser que a Iowa tem um setor agrícola importante. Está mais exposto aos erros de Trump. E está mais exposto, mais do que isso, está mais dependente daquilo que são os apoios e subsídios da administração e então normalmente revolta-se muitas vezes com aquilo que é uma avaliação negativa de gestão de economia. E também, por causa daquilo que é o Estreito de Hormuz, vai estar impactado. Sendo certo que o Donald Trump o que irá alegar é que fez um apoio tardio ao outro candidato e que o candidato que passou é visto como sendo mais maga do que propriamente o candidato que ele tinha apoiado, que seria mais considerado maga e má. João, para terminar, sobre isto. E a questão da seleção dos candidatos democratas? Já falaram aí os dois um bocadinho. No geral, a seleção tem corrido muitíssimo bem a Chuck Schumer e à liderança democrata. O Maine é o grande erro, é o grande problema. Chuck Schumer só conseguiu recrutar a governadora do Maine e ela teve uma má primária, desistiu antes. A primária é agora na terça-feira. Ela teve uma má primária, também já está muito mais velha, isso é um tema para o eleitorado americano, principalmente depois da presidência de Biden e agora com a presidência de Trump com 80 anos. É um tema, mas no Iowa o recrutamento correu bem, Chuck Schumer teve o que queria, no Texas teve o que queria, ou seja, o candidato mais à esquerda, o candidato apoiado por Bernie Sanders ou o candidato apoiado por uma ala mais progressista acabou-se sempre a perder. Mesmo na Califórnia, onde se considerou que o centro teve muita dificuldade, recrutou um candidato, esse candidato correu mal, apareceu o outro, parecia fraco, mas mesmo
esse parece favorito, Javier Becerra, que nem Biden gostava por aí além enquanto secretário da Saúde, mas mesmo esse parece ter corrido bem no sentido de evitar o candidato mais à esquerda. Isso tudo maximiza as hipóteses do Partido Democrata de fazer esta coisa que seria um milagre, que era conseguir conquistar o Senado. Maximiza no Ohio, com conseguir tirar Sherrod Brown, que perdeu em 2024, da reforma. Maximiza no Alasca com Mary Platola. Maximiza também por outras razões estruturais que eu acho que também são importantes de lembrar, que são, votam menos pessoas em intercalares do que nas presidenciais. E o eleitorado que vota com mais frequência, mais informado sobre a política do dia-a-dia, mais dentro do fenómeno político, está cada vez mais democrata. Portanto, nós quando vemos estas sondagens gerais que tentam captar o sentimento do país, não estão propriamente... Quando eles separam até entre eleitores registados e eleitores prováveis, os eleitores prováveis tendem muito mais para o Partido Democrata, não só pela mobilização de que a Ana estava a falar, porque é normal a mobilização ser em contraciclo, contra o poder, isso é uma coisa que é por protesto, isso é suposto. Ainda há a coisa extra de que, demograficamente, quem vota mais é cada vez mais democrata. E, portanto, as hipóteses são boas. Eu ainda não diria que os democratas são favoritos no Senado, lá está. O lugar médio, Trump ganhou por 12. O Iowa, o Texas, 12, 14, 11 pontos, portanto... Mas eu diria que é bastante possível que o façam. E só dizer isto revela uma hecatombe eleitoral com poucas proporções nos últimos anos. Bem, hoje não temos tempo para as sugestões. Não há problema. Fica por aqui. Claro, não muito temos. bem. Ficam para a próxima. Para a próxima, está bem? Obrigada aos três. Obrigada e até a próxima.